Então, deixa eu contar o sonho que hoje eu tive, agora de manhã, né? Acordei, última vez que eu acordei, tinha tido esse sonho. Eu tava, eu tive um sonho dentro de um sonho, né? Dentro de um sonho, eu sonhei com um avião, e aviões chegando, e eu só via, assim, aqueles aviões nos céus, aqueles aviões chegando, aquela sensação de medo, medo pavoroso, assim, uma coisa muito ruim. Nisso, quando eu acordei, eu tava contando já, né, esse sonho pra na casa da minha tia. Eu tava contando para minhas outras tias, tava todo mundo lá, assim, da família reunida, assim, as mulheres, né, só as mulheres. E aí eu comecei a contar. Olha, eu sonhei com um avião assim, assim, e eu tentava descrever o avião. Eu tentava descrever e não conseguia descrever o avião, só que era um avião, aparentemente um avião muito moderno, um avião de guerra. Aí, do nada, quando eu falei assim, ai, nisso eu olhei pro céu, assim, porque eu tava explicando o sonho, né? Quando eu olhei pro céu, eu vi que tinha avião, mas só que tava muito longe, muito longe. Aí eu pensei, será que eu não tô vendo coisa, né? Porque de repente eu tô vendo coisa devido a eu ter sonhado, né? Eu estar com isso na mente e tal. E aí quando pensei que não, esses aviões já estavam bem mais baixos. Até que esses aviões, eu tô tentando resumir, né? Até que esses aviões, eles estavam já quase pousando. Eram aviões assim, eles não são aviões muito grandes, porque eles são aviões que não são de passageiros, né? Eles cabem assim, eu creio que no máximo, não sei nem se cabe umas 5 pessoas, não sei dizer quantas pessoas cabem, mas é um avião pequenininho, ele só, não pequenininho, mas assim, ele não é um avião desses que a gente vai ver aí numa Varig, né, um avião de passageiros. É um avião só que cabe ali um piloto, copiloto, uma coisa assim. E eles só que eles são assim largos, sabe? Como se fosse igual quando abre as asas de um morcego assim, eles têm as asas semelhantes às asas de morcego, assim, umas asas que abrem em V assim, um modelo bem de guerra mesmo. E aí, de repente, quando eu tentava explicar dos aviões, já tinha aqui na rua da casa, né, onde eu estava, uma caminhoneta. Era uma caminhoneta, não deu para ver os detalhes da caminhonete, isso aqui era uma caminhoneta grande, que atrás, como se fosse uma Hilux, esses modelos assim, aí atrás tinha um monte de soldados, muitos soldados, e alguns descamisados. Eu pensei, deve ser por causa do calor do Brasil, que eles não estão acostumados, porque eu sabia que eles não eram brasileiros. E alguns estavam sem camisa, e era já por volta do meio-dia, então estava bem calor no sonho. E isso é um detalhe interessante, né, que enriquece, porque às vezes a gente fala assim, num sonho, se fosse uma coisa que a gente criasse na cabeça da gente, a gente não pensaria em tantos detalhes, né? Creio que a gente não tem essa, sei lá, é um mistério. Aí, esses soldados, eles não olhavam pra gente, eles queriam passar assim, para fazer de conta que eles eram pacíficos, que não iam fazer mal nenhum, só que também muito sérios, não olhavam pra gente. E passaram armados, né, armados, só que, igual eu digo, com uma calça camuflada, que não é essa camuflagem usada no Brasil, é meio diferente, é um outro tipo de camuflagem, e, como é que fala? A outra cor é mais diferente, né, do que dessa verdona do Brasil. E, e aí eles usavam alguns descamisados, outros de normal, de camisa, de bem trajados. E eu reparei nos que estavam sem camisa que eles tinham algumas tatuagens pequenas do lado interno dos braços, né? Outros do lado de fora, do lado de dentro, do lado de fora, mas eram tatuagens assim, não muito grandes. E eu falei, nossa tia, eu tenho certeza, eles são americanos, eles têm cara de americanos. E aí eles tinham uma cara de muito mal. Não tinham cara de pessoas boas, não. Tinham cara de maus, que não tinham vindo para boa coisa. E aí eu corri e falava assim, meu Deus, tia, eu devia ter te contado, eu devia ter te explicado melhor. Deus mostrou para mim vários sonhos. E eu tentava explicar para ela, eu estou resumindo aqui, eu tentava explicar para ela que Deus tinha me dado vários sonhos, que eles iam chegar. Eu falei assim, só não pensei que ia ser tão agora. Pensei, tipo, eu sempre acho que tem mais tempo, né? Eu pensava que tinha mais tempo. E eu pensava, eu também não me preparei, eu também não fugi, porque eu tive. Aí sei que nesse momento eu não sabia, eu falava muita coisa, mas não sabia nem o que falava, de tão desespero que eu tava, porque como que eu posso dizer? Eu também, apesar de Deus ter me mostrado, eu não me preparei, né, o suficiente, assim, para aquele momento, eu não sabia o que fazer. E aí,
quando pensa que não, eu vi que as pessoas foram esparramando, tinha um ônibus que desceu com os alunos da escola, e cada um foi entrando para sua casa, e todo mundo foi entrando, aí até que ficou só eu e essa minha tia, eu tentava falar, não, não vai para dentro das casas, mas ninguém ia acreditar em mim, ninguém ia se importar, né? Eu vou cortar o áudio, está muito longo, não sei se eu devo cortar ou não. E aí, eu só sei que quando eu vi, as pessoas foram entrando para dentro das casas, só quando eu me dei conta, estava um silêncio, e eu falei assim, nossa, cadê? Aí eu falava, tentava falei assim, achar alguém para conversar, para contar, né, os sonhos que Deus tinha me dado, para falar sobre os sonhos, para explicar o que estava acontecendo, mas eu já não conseguia encontrar ninguém. Assim, a última pessoa era minha tia, ela entrou para dentro, eu não queria que ela tivesse entrado, mas ela entrou. Nisso que ela entrou para dentro da casa, eu fiquei lá fora, fui a última que fiquei. Eu não tive coragem de entrar lá. Eu fiquei muito desconfiada, então eu fui para baixo, para as casas de baixo, que eu sabia que ainda não tinha entrado. Só que quando eu entrei lá dentro, eu não encontrei também ninguém. De repente eu me dei conta de que estava um silêncio. E as pessoas estavam desaparecendo. Eu não sabia o que tinha acontecido, como elas desapareceram. Eu só sei que eu pensei, meu Deus, será que eles estão sequestrando ou matando as pessoas? Porque as pessoas estão sumindo. E eu não sabia se era sequestro ou se eles estavam matando. Porque eu falei, se eles estão matando, por que eu não estou ouvindo barulho de tiro, de arma, de nada, né? Porque eu acredito que, né? Mas aí eu lembrei que nos meus outros sonhos era algo sempre silencioso, não era algo que chegava a fazer aquele barulho de metralhadora, não, era sempre silencioso, como se eles precisassem ganhar tempo, eles precisassem fazer algo meio tático, porque senão ia assustar as pessoas iam fugir. E então eles entravam nas casas e iam fazendo as coisas assim, muito silenciosamente. Como fazia? Não sei. Não sei se a arma tinha silenciador, não sei dizer o que acontecia. Eu só sei que quando eu procurei a minha tia, eu precisava muito, eu queria muito, não sei porquê, mas no sonho eu frisava muito ela, eu queria muito explicar para ela, e eu não consegui terminar de explicar, ela desapareceu, assim, ela entrou para dentro e não saiu mais, e eu tentava contatar alguém para conversar, não tinha mais ninguém para conversar. Quando eu ia saindo de uma casa que não era a casa que eu estava, mas outras lá para baixo, que eram umas casas que era fácil de entrar, né, porque tinha casas abertas, assim, que era fácil de entrar, e aí eu tinha entrado, só que também não tinha achado mais ninguém, e também eu não tinha adentrado muito, eu fiquei meio que no raso ali, meio na entrada. Quando eu saí lá fora, assim, na calçada, que eu olhei para cima, para a esquina da casa onde minha tia morava, eu tinha um soldado, assim, na calçada, olhando, só que ele não, minha sorte é que ele não olhou para onde eu estava, ele olhou para o outro lado, o lado oposto. Quando ele olhou para cima, eu estava aqui para baixo. E aí, ele olhou, eu sabia que era eu que ele estava procurando, porque não tinha mais ninguém, só tinha eu que ele tinha visto e eu não tinha me encontrado ainda. E eu vi que um detalhe muito interessante que eu tinha perguntado para Deus, eles estão matando ou eles estão sequestrando? Eu perguntava assim sem saber, né? E eu vi quando ele tinha colocado a camiseta da minha tia por cima da roupa dele, assim, atrás nas costas, no ombro, como se fosse um troféu, como se dissesse, igual quando uma pessoa mata uma onça, estica ali o couro da onça para dizer, ó, eu matei, né? Mas ele pegou a roupa dela e vestiu. Parecia assim um sarcasmo, como se dissesse assim, só falta você. Aquilo eu senti um medo pavoroso, assim, não tem palavras para descrever o pavor que eu senti. Aí o que eu fiz? Eu voltei, falei, agora eu tenho que pensar se eu tenho que avisar mais pessoas, será que dá tempo? Aqui para baixo eu tenho que avisar as pessoas, mas ninguém vai. E se ninguém acreditar em mim igual nunca acreditaram? Porque toda vida que eu aviso, ninguém acredita. E eu pensava, será que eu aviso ainda ou eu tento salvar a minha vida? E tento me embrenhar no meio do mato, sabe? E eu pensava, mas Deus pode cobrar de mim se eu não avisar. Eu pensava, eu tenho que avisar, porque e se Deus, né, cobrar de mim? Eu só sei que ali, eu tô até resumindo, porque eu já até contei esse sonho aqui para uns parentes meus hoje, então, porque no sonho eu falava, eu tenho que avisar, porque e Deus mandou me avisar, eu ainda falava assim, faz 13 anos que Deus me avisa e eu não me preparei. Faz 13 anos, eu tive 13 anos para me preparar e não me preparei. Eu falava isso no sonho. E esse ano faz 13 anos que Deus está me avisando. E aí eu pegava e falava e visualizava assim lá para onde eu ia fugir, lá para o mato, para onde eu ia fugir. E só sei que acordei aí, eu não sabia, não sei para qual decisão que eu tomei, né? Assim, só sei que eu pensei, será que salvo a minha vida
ou tento salvar a vida de outras pessoas. Eu só sei que eu não podia andar no meio da rua, porque se eu andasse assim, no meio da rua, eles iam me ver. Eu tinha que andar, meio que pelas beiradinhas assim das casas por dentro. Não podia ficar saindo para eles me verem, no local que eles me viam, porque eles olhavam tudo as ruas, eles estavam olhando as ruas. E isso eu sonhei várias vezes, que eles ficam olhando as ruas, então não é a primeira vez que eu sonho que eles ficam olhando as ruas e vigiando. Não dá para você fugir pelas ruas, isso já ficou claro em muitos sonhos que eu tive. E eu tive muitos e muitos e muitos. E eu sonhava muito antes das pessoas contarem esses sonhos na internet, né? Eu sempre sonhei muito antes das pessoas contar. E o detalhe interessante é que os soldados eram americanos, só que eu sabia, porque eu já tive outros sonhos, eu creio que um é complemento do outro. Peraí, eu acho que eu vou cortar e vou continuar em outro. Eu sabia que este soldados americanos, eles não eram os únicos soldados que estavam, né? Porque eu já tive outros sonhos, e eu acredito que são dois ou mais países aliados para invadir o Brasil. Não é assim, não posso dizer, não é só um país que vai invadir, é mais de um país. O motivo pode ser essa questão do BRICS, né? O ódio que suscitou essa questão do BRICS, a tentativa de. Isso eu que estou falando, não foi mostrado no sonho. Pode ter sido essa tentativa de fazer uma moeda que enfraqueceria o dólar, né? Que isolaria o dólar, que deixaria o dólar de ser aquela moeda tão poderosa, né? Que é produzida sem nenhuma discrepância, porque sem nenhuma discrepância não, sem nenhuma, como é que fala? Esqueci a palavra, usei a palavra errada. Quer dizer assim, o Brasil, diferente do Brasil, que a gente tem um banco central, que a gente para produzir moeda, a gente tem cada nota, né? Ela tem uma numeração que, digamos assim, ela tem um custo inflacionário, né? Como que fala? A gente sabe que tem um custo, né, para produzir cada papel, cada moeda. Isso mexe com a inflação. Então, cada vez que se produz mais moedas, há um aumento da inflação, né? Já lá nos Estados Unidos, não. Eles produzem com muita facilidade. Peraí, só um minuto. Lá nos Estados Unidos, não, eles produzem com muita facilidade a moeda, né, e eles não têm que prestar conta, né, a inflação não tem nenhum vínculo com a inflação, como tem aqui, que eu saiba, né, pelo menos era assim, né, a vida toda que eu sei, era assim. Bom, então, eu acredito que enfraquecer o dólar justo no momento que os Estados Unidos está passando por uma crise, está desesperado, está até digamos, como é que fala, penalizando, né, vamos dizer assim, todos os países aí que ele tem vínculo comercial, né, então eu acredito assim que eles podem estar com muita raiva mesmo do Brasil, né, o Brasil agora está com a liderança de esquerda, eles são de direita, acredito que tudo isso suscita muita raiva, né, o fato da América do Sul estar se tornando mais independente e tudo mais, né. Bom, muita gente pensa assim, imagina que os Estados Unidos faria isso, né? Os Estados Unidos já tentou uma invasão aqui no passado, né, pela Amazônia, só que foi derrotado, o exército deles foi derrotado há muitos anos atrás, né. Outro momento, os Estados Unidos também teve muitas empresas aqui em que explorou muita mão de obra, né, do Brasil, explorou muita mão de obra. Então, assim, há quem duvide, né, que isso aconteça, que acha que não tem sentido. Há muitos anos atrás, antes da guerra da Ucrânia, Deus me mostrou 2 anos antes que a Ucrânia ia ser invadida, e a forma como Deus me mostrou foi muito interessante, porque eu não tinha nenhum conhecimento na época, de política. Eu era uma pessoa muito desligada, eu falava que eu detestava política, então eu não sabia nada. Se perguntasse o presidente da Rússia, eu não sabia quem era, não fazia ideia. Eu não entendia nada, eu só sabia que era o presidente dos Estados Unidos e do Brasil, porque é muito falado, né? E nem assim daqui da América do Sul eu não sabia nada, porque eu não me interessava por política. Eu gostava de história, mas história do Brasil, tudo, mas política não tinha. Depois disso foi despertando interesse.
naquela época, eu sonhei, há muitos anos atrás, 2 anos antes, né, da guerra, eu sonhei, né, que um país, eu vi a fronteira entre dois países. Um país era bem militarizado, ele tinha muito poder de arma, ele tinha muito preparo, né? E já o outro país era um país bem menorzinho, um país mais sucateado, aquela coisa, você via, sucateado que eu digo, todos os aparelhos de guerra deles estavam todo mal posicionado, tudo bagunçado. Eu via assim como se eu estivesse vendo brinquedos, mas era real mesmo, eu via real. Tudo bagunçado, aqueles tanques de guerra, tudo bagunçado, tudo fora de ordem, tudo fora de posição, aqueles armamentos muito antigos, e do outro lado, um país todo bem preparado, bem estruturado, bem moderno. Só que eu não sabia nem qual era um país, nem qual era o outro. Só que eu acordei, eu só sei que no sonho eu falava assim. E no sonho ainda eu falava assim, olha, aquele país, ele está distraído, ele nem sabe que o outro já está com tudo armado para atacar ele. Ele nem imagina que ele vai ser atacado, ele vai ser pego de surpresa. E detalhe, nesse sonho, eu estava na aula, depois eu me via dentro da sala de aula, porque eu dou aula, né, eu sou professora, e dentro da sala de aula eu olhava e eu via, e eu conversava assim com os meus alunos e falava assim, olha, marca aí, o cara que vai iniciar a Terceira Guerra Mundial se chama Putin. Detalhe, na época eu não sabia nem quem era esse homem. E eu falava assim, como eu vou lembrar esse nome quando eu acordar? E eu escrevi na lousa, para eu não esquecer que o nome desse homem era Putin. E eu pus na lousa. E aí, quando eu acordei, eu lembrei o nome dele, porque eu pus na lousa, então aquilo me marcou, porque eu visualizei. Detalhe, naquilo, passou 2 anos, aconteceu que a Rússia atacou a Ucrânia de surpresa, e a Ucrânia não estava preparada, teve muita perca, foi muito destruída, perdeu muita gente, muito soldado, teve que os Estados Unidos intervir, né, porque eles estavam perdendo feio. E outra coisa, aí você fala assim, mas por que é o Putin, né, que vai iniciar a Terceira Guerra Mundial? Porque, na verdade, ela já iniciou. A Terceira Guerra, na verdade, ela já iniciou, né? Ela inicia com justamente aí. Pode pesquisar que muitos estudiosos falam que a Terceira Guerra já começou, ela só não está em ponto de culminância, aliás, em ponto de culminância é o final. Ela só não está no ponto de tensão, né, aquele ponto assim mais alto, que é quando vira algo mais generalizado. Ela não está generalizada, mas ela já está em ponto desse momento chegar. Né? Inclusive o Brasil, que sempre foi um país que nunca passou por guerra, né? Ele não vai ficar livre por ele ter se tornado um país mais globalizado, um país que tem mais relações comerciais com o resto do mundo. Então, eu acredito muito que numa próxima o Brasil está dentro. E, inclusive, o Brasil, se todos os sonhos se concretizarem, ele será invadido, né? E acredito que em algum momento a China vai intervir na tentativa de ajudar, porque como ela tem uma aliança com o país, né? Só que eu não acredito nas boas intenções da China. Eu acredito muito, se Deus me perdoe, né? Mas eu acredito muito que essas pessoas, esses líderes, todos eles têm suas ambições. E eles estão preocupados em salvar a população deles, e não a população próxima. Se existisse essa preocupação com a outra população, não teria fome na África, não teria fome em nenhum lugar do Brasil. Não existe isso, né? Outro país vai intervir, vai nos ajudar. Não existe isso. Porque invadiu a Venezuela. Agora a gente vê que a invasão da Venezuela não tem a ver com tentativa de ajudar, com amor, porque a gente vê isso porque eles estão explorando todo o petróleo, então estão sugando todo o petróleo, né, levando embora. Queriam até tirar a representante venezuelana e colocar um representante estadunidense, isso mostra interesse de que eles estejam, né? Então, assim, as pessoas costumam fantasiar muito, ver muita bondade, as pessoas querem acreditar que vai ter um salvador da pátria, que os Estados Unidos vai nos salvar. Não, não vai. Os Estados Unidos, toda a vida que ele invadiu outro país, não foi para ajudar, nunca foi para ajudar, sempre foi para explorar ainda mais quem já era explorado, né, para tirar recursos. Por mais que as pessoas ficam olhando muito para o lado de bandeira política e para o lado de vertente política, né, e olhando assim, não, mas fulano é da direita, fulano é da esquerda, porque não sei o que vai ajudar. Não, não tem isso não. Cada país, eles estão preocupados com o seu povo, né? E olhe lá, que na verdade é com seus próprios interesses, porque até o povo, ele é
quando eles, vamos supor, eles falam assim, vamos ter guerra. Eles estão preocupados com quem vai morrer? Não. Eles estão preocupados com a vitória deles, de ter vitória, de vencer sobre o seu inimigo e de obter os recursos que eles querem, né? Ou seja, território, ou seja, recursos, digamos assim, enfim, recursos como petróleo, água, que nem o Brasil é um país rico em muitos recursos naturais, como terra produtiva, temos terras raras, que não tem a ver com terra, né, terras raras, não tem a ver com isso, é um tipo de minério, alguma coisa assim. E aí, esses recursos que interessam a eles, né, então, assim, são as pedras preciosas também, né, então, esses recursos, o aquífero Guarani, interessa ao mundo todo, né, porque o mundo todo, onde mais tem água doce é no Brasil. Então, nós estamos com a maior porcentagem de água doce, e eles querem que divide essa conta, mas eles não querem, entre aspas, dividir, eles querem para eles, vamos dizer assim. Então, essa coisa de ver bondade, né? Ai, fulano vai salvar, não vai. Eles não salvam nem o país deles. Tem fome lá também, tem guerra de facção lá, tem todo tipo de problema que tem aqui, tem lá, né? Só que eles não resolvem. Eles não estão preocupados com isso, né? Então, ver dessa forma é uma forma muito romântica de achar que as coisas vão se resolver. Mas, enfim, eu vou cortar por aqui, porque eu queria me ater só ao que Deus, né, me mostrou, mas é isso que vai pegar muitas pessoas, acreditar que vai ter um salvador da pátria, que vai vir salvar a gente, e é justamente a quem a gente acha que vai vir salvar, que realmente vai vir contra nós, né? Até porque o espírito do anticristo está no mundo, e ele vai usar justo daqueles que as pessoas mais acreditam neles, aquelas pessoas que mais convencer, né? Porque eles precisam de maior número de pessoas, de adeptos possível, né? Então, quanto mais fácil de enganar, né, com essa imagem de bonzinho, né, de salvador, né, mais a gente deve desconfiar. Quanto mais imagem de bonzinho de salvador, mais a gente tem que desconfiar, né? Porque o crente, ele tem que ser prudente como a serpente, né? Tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Não ficar olhando bandeira política, porque quando você olha a bandeira política, você pode se enganar. Porque você, ao olhar bandeira política, você fica acreditando em mocinho e bandido. E você tem que ver tudo como bandido. Por quê? Por quê? Porque a gente está na época de vigiar. O crente tem que vigiar, porque fala que no final dos tempos, se possível, o anticristo enganaria até os escolhidos. Se possível. Então, significa que será muito fácil enganar até os escolhidos, né? Não será difícil de enganar. Porque virá com essa capa do bonzinho, do solucionador de problemas, que vai resolver os problemas do mundo, né? Então, a gente tem que ser esperto, tem que vigiar.